Olá! O que você precisa saber sobre coronavírus e saúde mental? Meu nome é Ivandro, sou psicólogo e hoje nós vamos tratar de um assunto que está na boca de todos os habitantes do planeta Terra. Trata-se da pandemia de coronavírus, um vírus que ataca o nosso sistema respiratório, provocando uma insuficiência respiratória, causando inclusive pneumonia bronco-respiratória. Pois bem, como o tema é um pouco extenso, eu preparei a minha cola aqui, então de vez em quando vocês vão me pegar olhando a cola aqui para que eu tenha um roteiro, afinal eu preciso saber como nós vamos tratar esse assunto. Pois bem, nos dias atuais, a mídia, rádio, jornais, TV, internet estão espalhando uma enxurrada de notícias o tempo todo. Qualquer telejornal que você assiste, qualquer programa de rádio, qualquer site da internet e qualquer canal do YouTube que você acessar nesses dias vão falar apenas disso. E como o nosso canal ele é reservado para tratar de saúde mental, nós precisamos entender como isso pode influenciar na nossa saúde mental. Primeiro ponto, eu acho e entendo que é super importante que todos nós tenhamos muitas informações acerca do que está acontecendo. Mas do jeito que isso está sendo divulgado, parece-me que o coronavírus é extremamente letal. E se você, de alguma maneira, pegar esse vírus, você vai morrer. Então, acaba se causando nas pessoas uma verdadeira crise de pânico. Todos nós estamos em pânico, correndo para os supermercados, fazendo compras e abastecendo as nossas residências, acabando com o estoque de álcool em gel das farmácias e dos supermercados, acabando com o estoque de máscaras. Então, na verdade, o vírus, ele não é tão letal assim. Aliás, a taxa de letalidade dele é até mais baixa do que outros problemas que nós temos e deve aflorar daqui a pouco. No caso do Brasil, o caso da dengue, que tem um número de mortes parecido com o do coronavírus. Só que ao contrário da dengue, o que acontece? O coronavírus se espalha com muito mais facilidade e se espalha muito rápido. E aí nós temos um grupo de risco em que a mortalidade chega a ser entre 8% e 10%. Eu estou dizendo então que nesse grupo de risco, 1 em cada 10 pessoas que pegam o vírus provavelmente irá morrer. Nós estamos falando de pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, renais crônicos, pessoas com doenças renais e pessoas com doenças respiratórias. E pessoas também com doenças crônicas que já têm o seu sistema imunológico. Passou uma moto aí, editor, dá um jeito nisso aí, coloca um branco e preto aí, vamos fazer isso não atrapalhar o nosso público. Mas muito bem, isso vai então prejudicar de maneira significativa essa parte da população. Já na população geral que pega o vírus, a taxa de mortalidade não chega a 2%. Agora, por que é considerado um grave caso de saúde pública? Primeiro, porque ela se espalha muito rápida. E aí as pessoas precisam de tratamento e vão para onde? Para o SUS, que é o nosso sistema de saúde. E ele não tem pessoas, estrutura, equipamentos suficientes e leitos suficientes para atender toda essa população de uma vez só. E isso por si só nos causa pânico. E aí, a saúde mental vai tratar isso da seguinte forma: se eu começo a escutar sobre esse tema o dia todo, acontece uma coisa chamada sugestão. Todos nós somos sugestionáveis em certa medida, uns mais, outros menos. E aí nós acabamos sugestionados pelo ambiente. E essa sugestão que a gente recebe o tempo todo, de perigo, de iminência de morte, de que o vírus pode te pegar a qualquer momento,
isso vai te causar uma ruminação, pensamentos ruminativos. Você fica com aquilo na cabeça o tempo todo, te levando à raiva, por exemplo. E nós sabemos que 5 minutos de raiva equivale a 6 horas de baixa imunidade. Sim, caríssimos, a raiva e sentimentos negativos diminuem a nossa imunidade. Existem pesquisas científicas comprovando esses fatores. Pois bem, então eu estou dizendo a vocês já, o meu amigo Jung, em seu primeiro livro, ele já dizia que também o isolamento produz efeitos negativos nas pessoas, principalmente quando a pessoa fica isolada sozinha, que é o caso de determinadas pessoas que não têm sintomas tão graves de coronavírus, então não necessitam da internação e aí podem deixar um leito hospitalar para uma pessoa que está em um estado mais grave e fica em casa, tem que ficar isolada, sem contato com ninguém. E aí, esta pessoa também, ela pode ter um sofrimento mental decorrente desse isolamento. Então, vocês me perguntam, e aí, Ivan, o que eu posso fazer para poder tratar tudo isso? Haja visto que o isolamento, esses pensamentos ruminativos, eles podem agravar ansiedade, depressão, crises de pânico. Hoje mesmo conversava com alguns colegas e alguns pacientes que já estavam em um quadro mais evoluído das suas crises de ansiedade voltaram a apresentar ansiedade novamente, ou seja, regrediram no tratamento por conta dessa situação que está acontecendo. Então eu vou dar aqui para vocês algumas dicas simples que vocês podem utilizar para cuidar da sua saúde mental nesse período tão crítico da nossa humanidade, do nosso país em que nós estamos vivendo. Primeiro deles, cuidado com o excesso de informações. Filtrem as informações que vocês estão recebendo e, acima de tudo, verifiquem se aquela informação que vocês receberam ela é verdadeira ou não. Porque neste momento muitas pessoas aproveitam para usar de fake news para espalhar o terror entre a população. Uma outra coisa muito importante, cuide do seu corpo, pratique atividades físicas mesmo que em casa, porque quando nós praticamos atividades físicas, liberamos endorfina, que traz uma sensação de prazer e relaxamento para o nosso corpo, passando uma mensagem para o nosso organismo que nós estamos bem. E a própria liberação de endorfina, então, pode combater a ansiedade decorrente de todas essas informações que nós estamos recebendo o tempo todo. Terceiro, faça coisas que você gosta de fazer, que te dão prazer. Pratique seus hobbies nesse período. Bacana? Quarto, aproveite para colocar a casa em ordem. Se você está em home office, se você não está indo ao trabalho, aproveite para arrumar a casa, para limpar os cantinhos, para organizar a sua agenda, organizar o guarda-roupa. A própria organização de tudo isso faz com que você tenha pequenas sensações de prazer que vão ajudar você a combater essa ansiedade. Estabeleça uma rotina para você, para acordar, para fazer exercícios físicos, para estudar e para trabalhar. Isso é muito importante nesse período. Quando nós temos uma rotina, nós acabamos deixando de lado essas outras coisas e esses outros pensamentos e conseguimos viver melhor. Pratique a resiliência. Como? Aprendendo com tudo que está acontecendo. Pois bem, as maiores evoluções da humanidade aconteceram em momentos como esse, momentos de crise. As grandes guerras, as grandes epidemias e pandemias fizeram com que o homem descobrisse soluções e inventassem soluções tecnológicas que só foram possíveis a partir destas grandes tempestades. Não existe tempestade que dure a vida toda. Aproveite-se para conectar-se com as pessoas. Tire um tempo do seu dia para conversar com pessoas, mesmo que seja online. Faça chamadas de vídeo pelo WhatsApp, pelo Skype
ou por outros meios. E, acima de tudo, se você está fazendo um tratamento médico ou psicológico, por favor, continuem o tratamento, sigam o tratamento à risca, siga as recomendações do seu médico, combinem com o seu psicólogo, talvez seja o caso das sessões serem feitas online. O Conselho de Psicologia, durante 3 meses, liberou que os psicólogos que não estejam cadastrados no EPSI façam sessões online sem que eles precisem esperar a liberação do seu registro. Então, pensando na população em geral, o Conselho de Psicologia também fez isso. E, acima de tudo, se você sentiu necessidade, se você começou a perceber que seus pensamentos estão indo para uma linha que está te incomodando, se você sentiu vontade de atentar contra a sua própria vida, procure ajuda, procure profissionais qualificados para te ajudar, procure pessoas que estão à sua volta, falem sobre isso. Neste momento, é muito importante que nós estejamos unidos para vencermos este período tão difícil que estamos passando, mas juntos conseguiremos chegar em um momento em que vamos comemorar tudo aquilo que ficou para trás e as vitórias que tivemos e as grandes lições, os aprendizados que nós vamos ter a partir desse momento tão difícil. Bacana? Se você tem mais alguma dica, se você está sentindo algum problema que eu não falei aqui, deixa aqui o seu comentário que nós podemos discutir isso e podemos até fazer um novo vídeo falando desse tema, se assim vocês acharem importante. Muito obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui. Começou uma chuva gostosa aqui em Uberlândia, por isso que talvez tenha um chuvisco aí no fundo, mas eu resolvi não parar porque eu já tinha gravado quase a metade do vídeo. Gratidão por terem acompanhado até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.